Boa tarde a todos, está começando mais um Café e Filosofia e hoje aqui nós temos a presença do Marcos, acadêmico de Educação Física, extremamente dedicado ao esporte, extremamente apaixonado por isso, né? E hoje nós teremos uma conversa que eu espero e tenho certeza absoluta muito proveitosa, muito dinâmica e muito esclarecedora sobre um pouco, né, da importância do esporte na sociedade, na disciplina, na cultura de uma civilização, né? Afinal de contas, né, a filosofia e o esporte nascem no mesmo berço lá na Grécia Antiga com os gregos, né? Eles nos deixaram grandes ensinamentos como a filosofia, a ciência e o esporte também. Primeiramente, Marcos, muito obrigado pela sua presença, é ótimo tê-lo aqui essa tarde e, de novo, né, tenho certeza que a conversa será extremamente fluida e prazerosa. Eu que agradeço, Elton, pelo convite, pela participação nesse programa. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto do programa. Vários temas que acredito que hoje a gente está muito empobrecido dessas questões aí que são debatidas muito contente em poder participar e vamos bater um papo sobre esporte aí, esporte em geral, esporte de cruzeiro, e vamos ver o que a gente consegue mostrar ao pessoal. Ô Marcos, é até um jargão isso aqui, parece que o Brasil é um país que tem muito esporte, o povo brasileiro é um povo que aprecia, que pratica e tudo mais, mas quando a gente olha, por exemplo, para os incentivos, daí falando um pouco na esfera governamental, da onde que tem que sair, né, os incentivos e tudo mais, a gente não consegue vislumbrar isso. Você não acha que quando o próprio governo ou os representantes do povo, né, eles não direcionam esforços para essas áreas da cultura e do esporte, eles também não estão dando o recado que isso não é importante para a sociedade? Exatamente, Elton. Assim, a gente fica até chateado de ver que praticamente um esporte que deveria ser algo que teria que ser levado a toda a população em geral, ela acaba, a gente consegue ver que o governo em si, eles incentivam mais quando, por exemplo, tem Olimpíadas, por exemplo, a Olimpíada do Brasil. Sim. Teve as Olimpíadas, Copa do Mundo. Então, assim, alguns anos antes, aí eles enchem de incentivo e jogam modalidades a todas as cidades para poder conseguir atletas para representar o país. Então, assim, só quando acontece isso que o país vai dar importância, e não deveria ser isso. Deveria incentivar todos os anos. Eu falo, assim, abertamente, que até as cidades mesmo, que elas deveriam ter um projeto para poder incentivar as várias modalidades esportivas, independente de gestão, independente do executivo que entrasse. Então entrou um partido, entrou outro político que desse continuidade. Mas aí a gente percebe que não, que infelizmente, por causa da política, Sim, deveria ser algo que pudesse representar a gente no esporte, pudesse dar incentivo, aí por causa de picuinhas de política, aí entra uma nova gestão, não, agora acabou, eu vou fazer outra coisa que eu dou mais importância. Então, assim, é tão importante a educação física e o esporte para todos que aquilo que você falou, parece que eles esquecem, assim, eles deixam de lado, dá importância para outras coisas, e infelizmente, mas a gente tem que ir lutando, cobrando, porque só assim que a gente vai conseguir algo de futuro. você falou da educação física, que eu acho que na cabeça da maioria das pessoas é uma das melhores matérias na escola, todo mundo sente um prazer danado, né? Diferente de filosofia, quando é hora de filosofia, né, o pessoal odeia, acha chato e tudo mais, mas a educação física, o pessoal risca no calendário, né? Hoje tem educação física, hoje a gente vai se divertir, tudo mais, porque o esporte ele está associado à alegria também. E assim,
ficou um tanto quanto esquisito, pelo menos na minha concepção, que em 2016, né, o Brasil teve as Olimpíadas, né, o foco do mundo do esporte estava voltado para o Brasil. Aí no ano seguinte, né, teve a reforma do ensino médio com o presidente na época, Michel Temer, que tirou educação física, assim como outras áreas, filosofia, sociologia e artes, né, das matérias obrigatórias, né? Não é meio totalmente meio um tiro no pé, tipo, em um ano a gente é o centro do mundo esportivo, no outro ano a gente tira dos currículos escolares a obrigatoriedade da educação física, que é, na maioria das vezes, né, você obviamente sabe mais do que eu, o primeiro contato da maioria dos brasileiros com algum tipo de esporte, né, na escola. Sim, então, é muito, cara, é muito chato de ouvir isso, e infelizmente faz parte do que a gente pôde visualizar aí, que é isso que você falou. Então parece que o governo, ao invés de estimular realmente o esporte, porque o esporte tira a criança de... cara, ela dá uma vida melhor. Praticamente ela dá uma vida para quem não tem, só tem a vida só, entendeu? Ela dá mais coisas. E infelizmente, tirando essa obrigatoriedade dessas matérias, ela tira um pouco da... Eu penso assim, a criança ela vai para a escola estudar, todas as matérias são importantes, mas ali através da educação física, que é um esporte, ela traz alegria para a criança. É o local ali que ela vai desenvolver as habilidades motoras dela. Vai ser pro resto da vida aqui. Assim, ela vai ter contato com vários esportes, com dança, com lutas. E através disso ela vai criar um prazer em desenvolver esse esporte. E aquilo ali seria prazeroso para ela. Então, assim, tirando isso, praticamente você vai tirando essa obrigatoriedade, não deixando a pessoa a trabalhar o esporte em si como uma cultura corporal, praticamente você vai deixar a pessoa sem o contato de uma atividade física, que a atividade física é fundamental não só ali para desenvolver a cultura corporal, como até na saúde. Então, assim, até na saúde, para frente ali, o governo tirando essas matérias das crianças, ele vai estar influenciando. Não, e sem contar que o Brasil é um país pobre, né? Não é todas as crianças, todos os jovens que têm acesso a clubes, com quadra, com esse tipo de coisa, né? Às vezes o único recurso é realmente a escola, né? Não é a escola, o poder público não existe, né? Mais nada. Então é triste ver isso, porque como a escola como você falou, é a parte, digamos que as pessoas mais carentes, elas vão ter o acesso à educação física e aos esportes. Se você tira isso daí da criança, a gente vive numa cidade pequena ali, que ainda a gente consegue ter um acesso ali a uma praça, uma quadra que tem na cidade. Mas eu fico pensando em cidades maiores, cara, cidades gigantescas, que você não tem esse recurso, que as pessoas moram em subúrbios realmente. Onde que a criança vai conseguir se deslocar para praticar um esporte, cara, entendeu? Então, assim, é bem triste. E como você mesmo disse, parece que o governo, ele pensa no imediatismo. Assim, quando aconteceu as Olimpíadas. Então, assim, há uns anos antes, eu lembro que tinha projetos aqui em Cruzeiro, um projeto de voleibol, que nem existia antes. Então, assim, o governo mandava verba para poder ter uma continuidade ali, para descobrir talentos, para poder representar o Brasil. Mas e depois disso? Por que não deu continuidade com essa... Então, assim, será que esse gasto realmente ali era só para um gasto para que o Brasil pudesse... Uma maquiagem? Uma maquiagem, e seria isso, mais ou menos uma maquiagem. Ó, a gente está investindo no esporte, os olhos do mundo virem para cá, ó, a gente está realmente investindo no esporte, trabalhando o esporte com as crianças, mas depois disso parou. E aquilo que você falou, aí eles tiram a obrigatoriedade e deixam, digamos, uma educação física que é essencial até na saúde da criança de lado. Ainda nessa pegada aí do esporte, você falou, a gente tem alguns esportes, como futebol, por exemplo, que destoa, né, completamente, né, falando em Brasil, né, destoa, por exemplo, de um handball, de uma ginástica rítmica, do próprio basquete e tal, que ali a gente está trabalhando com valores na casa do milhão, bilhão, né, e tudo mais. E a gente viu recentemente aí
nas próprias Olimpíadas de Tóquio, né, e nas Paralimpíadas, muitos atletas que tiveram que bancar por conta própria, que não tinham patrocínio, que tinham que treinar ali em condições extremamente precárias e complicadas, né, para conseguir desenvolver um esporte que é menos conhecido que na cultura brasileira e tudo mais, né. Essa nítida, né, não aparente, essa nítida distoância, né, do futebol, por exemplo, com os outros esportes no Brasil, não seria aonde, né, o poder público devia atuar para tentar fazer essa diferença ficar um pouco menor, que a gente tem atletas ganhando milhões e a gente tem atletas tendo que vender brigadeiro para poder ter passagem, para poder disputar troféus, medalhas e esse tipo de coisa? Assim, eu acredito assim, que o Brasil, assim, o esporte, o futebol, como você mesmo mencionou, é algo um pouco distante mesmo, porque é muita gente praticando e a visibilidade ali, então assim, a questão dos patrocínios da rede televisiva é muito forte, entendeu? Só que aquilo que você falou, tem outros esportes também que tem ascensão. Assim, por exemplo, no Brasil, realmente é um esporte que é o mais visível, só que tem outros países que não. E assim, o que acontece? Eu vejo que o Brasil, de um tempo para cá, ele melhorou muito em outros esportes. Lógico que poderia melhorar mais, sim, mas melhorou muito, aos poucos melhorou muito. Por que eu falo isso? Porque antes a gente praticamente só tinha o campeonato de futebol. Sim. Mas hoje em dia pela TV, passa pela TV e tem campeonato de voleibol masculino, campeonato de voleibol feminino, o handball também está forte, tem campeonato de basquete masculino e feminino. Então, assim, tem o atletismo juvenil que cresce. Então, assim, tem esses outros esportes também. Só que ainda é uma quantidade menor e esse pessoal que atua nesse esporte, a gente até brinca, assim, por exemplo, às vezes um time de Série B, a gente fala assim que o time o cara trabalha durante o dia ali, sim. Ali alguma coisa, tal, e à noite ele vai jogar futebol, porque não tem realmente ali a questão do dinheiro que possa fornecer para ele sobreviver desse esporte. E mais claro foi o que aconteceu com o rapaz das Olimpíadas lá, que o arremessador de arremesso peso. Treinava em terreno baldio. Entendeu? Tá vendo a precariedade? Daí a galera fica criticando o Brasil, que digamos que os atletas não dão o máximo deles e isso. Mas, cara, olha a diferença de treinamento, de estrutura que tem um atleta desse, outro atleta de outro país aí, que eles realmente dão ênfase na prática do esporte. Os Estados Unidos cara. Os Estados Unidos, os estudantes, eles já saem ali no colégio mesmo, eles já têm uma noção do que o esporte que ele quer praticar e já se direcionam naquele esporte exclusivo. Então, assim, o Brasil, além de não ser, digamos, as escolas não ser período integral, ter só aquele período de poucas horas durante o dia, e ainda as aulas de educação física ainda são mínimas. Então, assim, ele tem que tentar ensinar todos os esportes em poucas aulas, e assim... Fatiando no bimestre. E às vezes dá algum contratempo, com escola sucateada, sem estrutura nenhuma, sem... Cara, olha, assim, é um caos, infelizmente. Enquanto isso, a gente consegue ver, digamos, a gente fica revoltado, que daí você vê os caras saindo com dinheiro em malas e um monte de coisa, e o esporte, digamos, praticamente joga nas traças, cara. Não deveria ser. Eu enxergo, né, daí queria que você comentasse também, um pouco de uma visão de mundo reducionista por parte de um grupo da população, né, que do mesmo jeito que acha que arte e cultura não é trabalho, a pessoa tem que fazer por amor mesmo, né, e tudo mais, né, e que o esportista também é assim, né. Quando teve a criação da Bolsa Atleta, né, teve muito debate, o governo vai dar dinheiro para vagabundo, né, ficar correndo, ficar pulando, ficar nadando, ficar jogando bola, puxa vida. Tem essa parte da sociedade um pouco mais retrógrada e extremista que enxerga
desse lado, né? Mas como você falou, Estados Unidos, a China, eles investem muito no esporte, tira o adolescente desde muito cedo para aquilo, investe dinheiro mesmo, tudo, porque entende que aquilo ali não é que eles estão perdendo dinheiro, eles estão ganhando dinheiro, né? Que vai ter visibilidade, vai ter uma ideia de patriotismo muito forte ali e tudo mais. Como lidar com esse tipo de preconceito ainda na nossa sociedade, assim, que enxerga vários atletas desse jeito? Cara, é bem complicado, porque no fundo é bem triste de ver isso, porque eu entendo esse lado realmente, que o pessoal pensa dessa maneira, mas eu fico pensando, cara, a nossa vida não é só trabalho. Então, assim, as pessoas que pensam dessa maneira, praticamente elas têm uma visão de que só o que importa para elas é só conseguir dinheiro através de uma renda e trabalhar. Mas, cara, a vida das pessoas, ela é muito fora disso, entendeu? A pessoa, ela tem que ter acesso à cultura, cara. Ela tem que ter acesso à atividade física, assim, para ela crescer realmente ali em condições de viver a vida. Imagine se você trabalhar 12 horas por dia, todos os dias da semana, não tem nada para você fazer, cara. Que vida triste que a pessoa tem. Então, assim, esse tipo de gente aí que pensa desse jeito, eles praticamente pensam que o ser humano é uma máquina, assim, que só serve para trabalhar. E não é dessa maneira. A gente tem que ter oportunidade, tem que dar a oportunidade da criança ter acesso à atividade física, ao esporte, porque através disso o governo, como você mesmo disse, cara, o governo ele vai estar antecipando uma possível doença de um jovem, se o jovem pratica realmente, é um praticante de esporte. Ele pode estar tirando o acesso à droga de uma criança, a pequenos delitos, entendeu? Então, você percebe que através do esporte, você conseguindo ali ter um projeto bom esportivo na cidade, por exemplo, eu cito uma cidade igual ao Cruzeiro, né? Uma cidade igual ao Cruzeiro, um projeto esportivo que abarca todas as modalidades, que vira um celeiro esportivo, você consegue perceber que algumas coisas referente à droga, a pequenos furtos, até convivência familiar vão melhorar, cara. Que é a função social do esporte. A função social do esporte. Então, assim, aí o que acontece? Daí ela tira esse incentivo ao esporte e daí vai tornar um jovem lá futuramente obeso, com um problema de saúde, surgindo alguma doença, e por causa disso, porque o Estado que deveria incentivar acaba por não incentivar. Sim, porque nem todo mundo que pratica esporte vai ou necessariamente precisa ou deseja ser um atleta profissional, né? Que é um outro erro também que muita gente comete. É isso que eu critiquei aqui. Tempo atrás tinha uma reunião aqui sobre o esporte, que eu critiquei. Eu falei, gente, eu estou cobrando algumas medidas que possam ser adotadas aqui no esporte de Cruzeiro, mas eu não quero que você forme um profissional de qualquer área esportivo, por exemplo, de futebol. Eu não quero que você forme um cara profissional de alto rendimento. Não é isso. É você dar espaço para as pessoas, para as crianças e para os jovens ter acesso a várias modalidades esportivas e as modalidades esportivas que elas desejam. Entendeu? Então, assim, por exemplo, até um profissional aí da área veio falar, mas é que teve jogos esportivos aí e tal, e só tinha, digamos, 4 times de basquete, enquanto isso tinha quase 30 de futebol. Eu falei, tá, mas tudo bem, mas assim, numa sala de aula, você acha que dos 30 alunos que tem na sala de aula, todos vão querer jogar futebol? Aí, mas vocês estão tratando o futsal como vilão. Eu falei, cara, não é o futsal que é vilão, é assim, é que a gente quer que tenha... que você ceda espaço para as outras modalidades esportivas. Porque ele já está bem alicerçado. Porque as pessoas, elas não precisam... Se a pessoa vai, aí o cara se vangloriar que fulano de tal vai virar profissional. Eu falei, cara, se a pessoa vai virar um profissional, aí já é outra história. Mas assim, eu estou cobrando a medida esportiva que eles consigam fornecer espaço e profissionais adequados para levar a atividade esportiva a todos. E não assim, é prazeroso a pessoa praticar um esporte. E não é só um jogo ali em si, os jogos mais conhecidos como basquete, mas tem outras modalidades. Tem a corrida, cara, tem o atletismo, tem N tipo de... Tem o pessoal do ciclismo hoje em dia que é muito forte. Então, assim, tem N vantagens e N categorias que você pode fazer projeto para trabalhar.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, queridos ouvintes. Só continuando o que você já falou, Marcos, sobre o esporte como função social, né? Acredito que, vindo da carreira que você teve brilhante aí, né? Tá curtindo ainda a sua lua de mel de férias, vamos dizer assim, né, Marcos? Mas assim, vindo da sua carreira, né? Aquilo que você tem assistido aí nas ruas, como você já falou, que são menores infratores, o que você acha que o município poderia fazer, não digo só aqui, em questão de município, mas em questão nacional, o município poderia fazer como ação social em relação ao esporte para diminuir, né? Diminuir até mesmo a criminalidade. O que você assistiu, né? Diante de toda essa sua carreira, né? Você está curtindo agora a sua aposentadoria. O que você assistiu, né? Nessa, ainda que seja num município pequeno, mas acredito que você com certeza deve ter visto algumas coisas. Deve ter se entristecido muitas vezes, ter olhado e visto ali oportunidades grandes, mas que de repente as pessoas estavam em outro... partiu para a criminalidade por falta do esporte. Nossa, perfeita a sua pergunta, o seu questionamento. E, cara, é isso mesmo, cara. Eu, através da minha profissão, eu que me aposentei policial militar, então a gente percorre muitas camadas da sociedade. E a gente percebe que o pessoal que mais precisa, o que mais necessita ter acesso ao esporte ali, atividade física, é o pessoal carente. E é o que menos tem acesso. E é o que menos parece que tem incentivo. Então, assim, eu conto, assim, por exemplo, hoje como Cruzeiro. Cruzeiro tem uma escolinha de futebol, mas ela é feita aqui no centro, no ginásio de esporte. Assim, eu fico pensando, e os outros bairros? É onde que realmente deveria acontecer isso. Eu já vi, eu conversei com várias crianças aí a respeito disso, mas elas não têm esse processo, esse acesso ao esporte, que deveria ser feito pelos profissionais do esporte da cidade. Então, assim, a cidade deveria criar um projeto que conseguisse levar o esporte praticamente a todas as crianças. Ô Marcos, mas você não vê um pouco isso, que é tipo um padrão da política brasileira, que é assim, a favela, a periferia, o pessoal da margem da sociedade, né? Para eles, cultura, esporte, educação é quase que um favor. Né? Não chega lá não chega. A gente está falando de um país que não faz chegar nem saneamento básico, né, nessas áreas, como então falar de chegar a esporte, por exemplo? É um baita problema, né? Então, cara, inclusive eu vejo mais ou menos assim, cara, que parece que o Estado não oferece quase que de propósito. É quase assim a questão da água no Nordeste, da pobreza extrema. Parece que não é feito nada de propósito para sempre chegar às eleições. Você sempre poder prometer alguma coisa que vai fazer, entendeu? É praticamente isso que eu vejo na questão esportiva, praticamente a mesma coisa. Sempre, porque se você tiver uma coisa já padrão ali, feita com excelência, o que você vai oferecer a mais para você se reeleger e se perpetuar no poder? Então, infelizmente, é isso. Que é um outro problema que você falou no começo, que eu ia abordar, acabei esquecendo, que é que no Brasil, infelizmente, a gente tem um paradigma político que o pensamento do político só vai até 4 anos, né? Não tem um projeto de nação, isso, né? Para daqui 50, 100 anos, porque o outro vem, não quero mais, porque era da outra ideologia. Infelizmente, você está completamente certo nisso, cara. Infelizmente, a gente vê que a política nossa não tem um projeto de nação, a longo prazo. São curtos períodos. Então, assim, entra um, por exemplo, um prefeito numa cidade, arruma um pessoal que vai ajudar ele no projeto esportivo, e depois, se ele não é reeleito, a hora que entra outra gestão, fica quase que aquele ciúminho ali, que esse projeto é do fulano de tal, vamos acabar com isso, fazer outra coisa. Cara, isso daí, assim, e o que acontece? O que perde? Perde é a juventude. Eu conversei há um tempo atrás com um professor, que ele falou que estava bem chateado com a questão de profissionais de educação física, que ele não tinha, digamos, um contato, ou por divergências políticas, não se acertava. E daí ele pegou e eu lembro que ele falou que ele estava cansado de ensinar e de montar times, e depois, digamos, montava um time e o time chegava onde que
que deveria representar a cidade, e quase assim, eu faço o bolo, o bolo, agora você tira foto e mais ou menos isso. Aí assim, eu fiquei pensando depois, falei, cara, mas se você não tem um projeto esportivo numa escola, por digamos uma picuinha ali política, cara, quem sofre é a juventude. Sim. São as crianças que vão perder a oportunidade de ter acesso aos esportes e atividade física. Então você está vendo como que é, cara, como que pode ser uma coisa até egoísta de certas pessoas tratarem o assunto da atividade física por causa de política, cara. Ah, cara, olha, tem muita coisa para mudar ainda. E assim, esse é um outro questão, né, da juventude, né, que nessa pandemia ficou escancarado, né, e nós somos privilegiados porque temos acesso à internet e a tudo mais, mas ficou escancarado que mais de 65% dos jovens, né, quase 70%, né, não tem acesso à internet, né, não tem como, né, se divertir, entre aspas, né, e o esporte poderia ser esse tampão de lacuna que acontece, né? Se o Estado não consegue promover e gerar emprego suficiente, uma comodidade suficiente para que todos nós possamos ter acesso ao mínimo do conforto, ao mínimo que nós merecemos, né? O esporte, que é algo tão barato, né, para um Estado desse, né, também não acontece, né? Então aí você tem nas grandes favelas um monte de jovem, né, sem acesso à internet, não consegue estudar, não consegue se divertir, aí a cultura também não chega lá, não tem teatro, não tem cinema, né? E o esporte, que poderia ser a grande âncora, né, de salvação, também não quer chegar, né? Também não parece querer chegar, né? Então, assim, é isso que você falou mesmo, cara. Cara, o esporte é barato, é muito barato, assim. E eu até, esse tempo atrás, eu questionei alguns profissionais do esporte na questão do seguinte, assim, por que Cruzeiro não existe as diferentes modalidades esportivas? Ah, mas porque Cruzeiro não tem um profissional qualificado na área. Mas eu questionei, falei, mas profissional qualificado na área, você não precisa de um cara específico para treinar o basquete. Um profissional formado em educação física, ele já te capacita para você ensinar, pelo menos o básico mas aqui a gente não tem recurso. Eu questionei, mas que recurso que você precisa para você ensinar um voleibol? Eu frisei nisso. Cara, você precisa do quê? São alunos, uma bola, uma rede e um profissional ali dando as instruções. Então, assim, cara, é barato demais. Olha a corrida, olha a enormidade que tem, cara, de vantagem de você crescer com jovens praticando a corrida, principalmente a corrida de rua. Então, assim, por que Cruzeiro não tem competições, maratona é muito longa, mas assim, competições de corrida? Cara, nós temos um campeão olímpico aqui em Cruzeiro do Oeste, cara. Entendeu? E por que o Cruzeiro do Oeste não tem uma base de atletismo? Abraça isso, não abraça isso, entendeu? Assim, a minha indignação é essa, cara. Parece que fica um comodismo. Mas aqui é fora da pasta, que não tem um não sei o quê. Mas assim, eu vejo que às vezes, cara, as pessoas precisariam doar um pouco mais de si, cara. Entendeu? Doar um pouco mais de si e ter um pouco mais, digamos, de vontade de fazer as coisas. Não ficar ali ganhando seu salário atrás de uma mesa. Assim, você consegue mobilizar. Eu garanto que a maioria do pessoal, até do comércio aqui de Cruzeiro, você não vai ter gasto com medalha se você fizer um projeto realmente esportivo, uma corrida de rua com várias pessoas, cara. Assim, eu tinha uma ideia, assim, por exemplo, aqui em Cruzeiro. Daria para você fazer, cara, uma corrida de rua, cara, envolvendo, olha só a ideia, envolvendo um adulto masculino, um adulto feminino, um jovem até 15 anos, e envolver junto com isso, cara, fazer equipes e misturar com ciclismo também, entendeu? Seria, digamos, quase que uma gincana com as pessoas. Cara, olha a enormidade de que você teria o ganho, incentivando as crianças, aos jovens praticarem adulto, a integração de modalidade. Você não teria gasto, cara. Eu tenho certeza que o comércio de Cruzeiro aí, eles doariam as medalhas, a premiação. Então, assim, às vezes eu acho que falta um pouco realmente de vontade de fazer as coisas. Aí fica só cobrando aquilo, que a gente não tem dinheiro, que não tem recurso, que não sei o quê, sabe? Mas, assim, se colocar uns profissionais realmente ali com vontade, cara, eu acho que dá pra fazer bastante coisa, cara. O Marcos,
Ô Marcos, você comentou sobre esses projetos, né, que você que ainda não está atuando na área já tem essa enorme vontade. Aqui no município, Marcos, sem, claro, colocar nomes, né, dando nomes aos bois, não falta, na verdade, os educadores, né, físicos. Mas daí tá faltando, eles têm esse tempo, eles têm essa probabilidade de repente, fornecer toda essa estrutura dessa gincana. O que você tem visto, né, Marcos, agora que você está começando a cavucar, vamos dizer assim, Isso. né? Olha, então, esse tempo atrás nós tivemos uma reunião, eu tenho um time de basquete aqui em Cruzeiro, então a gente estava cobrando realmente para que eles arrumassem a tabela de basquete Cruzeiro, que por um motivo ou outro eles disseram que está estragada. Tudo bem. Então a gente começou a cobrar tal. A gente teve uma reunião com a Secretaria de Educação, que é ligada, engloba a Secretaria de Esporte, e a gente conseguiu identificar assim que praticamente só tem 2 profissionais de educação física aqui em Cruzeiro para cuidar do ginásio ali. Um pertence, digamos, faz mais a parte burocrática ali, que tem que ter realmente a parte burocrática, e realmente um educador físico. Então, assim, concursado. Então, assim, eu vejo que é muito pouco, cara. Assim, eu acho que não pode ser dado como um gasto para um educador físico, cara. Assim, o que a gente, eu acho que deveria ter um estudo assim, ó, para pensar assim, ó, o que a gente poderia, quantos profissionais de educação física a gente poderia ter no município para poder fazer um projeto bom e abarcar todas as modalidades possíveis. Sei lá, 2, 3, assim, eu acho que o Estado contrata mal também. Então, assim, por que você contrata? Se você tem um profissional que já atua no futsal, por que você vai contratar outro profissional que atua em futsal, cara? Entendeu? Por que você não faz diferente? Eu quero um profissional que treine basquetebol e voleibol. Eu quero outro profissional que ensine o atletismo. Eu quero outro profissional que ensine o futsal e o handebol. Cara, com 3 profissionais você praticamente já está pegando todas as modalidades. E, cara, é caro isso, cara, pagar um profissional de educação física para, sei lá, atuar 20 horas. Então, assim, eu acho que é irrisória a quantidade. Ô Marcos, não sei se você vai concordar comigo, eu espero que sim. Assim, a gente vê, né, eu que sou da área da educação também e tudo mais, a gente vê um olhar tanto da administração pública, quanto por parte da sociedade, sem generalizar, é óbvio, mas que entende que cultura, esporte e educação é gasto. É gasto. Né? Mas eles não percebem que, por exemplo, quando o governo vai lá e investe 100 milhões na universidade, e essa universidade consegue desenvolver uma nova técnica, um novo medicamento ou algo do tipo, quanto que ele vai lucrar e o quanto que ele vai deixar de gastar com saúde. E esse Estado também não consegue perceber, quando ele investe no esporte e ele consegue tirar 100 crianças da marginalização, ele vai deixar de gastar no crime, né? Daí você que o policial da reserva e sabe mais do que ninguém, né? Eu estou no direito, o tanto que o sistema judiciário se mobiliza, segurança pública se mobiliza, né? Com delitos, com crimes, com pessoas que poderiam, né, ter sido resgatadas desse mundo antes de entrarem, se o Estado estivesse lá, né? Mas não percebem o quanto eles podem, né, economizar, né? Desde de ter que construir mais presídio, ou ter que indenizar a vítima, ou ter que fazer concurso para mais juiz, se esse grupo da população, porque a gente está falando sempre, né, quase sempre de população marginalizada, né, que acaba sendo esquecida pelo Estado, se essa população tivesse acesso ao esporte, que como a gente sempre falou aqui desde o começo, que às vezes é a única tábua de esperança dela dentro daquela comunidade, dentro daquela favela, dentro daquele meio, que não tem arte, não tem cultura, não tem educação, só tem o tráfico reinando livremente, né? Então, daí assim, aí, infelizmente é aquilo que você falou, cara, você está completamente correto, é aquilo que você falou. O Estado não é um gasto com o Estado, cara, entendeu? Assim, você proporcionar levar o esporte aos jovens hoje, você está se precavendo de futuros delitos, você está se precavendo de um jovem entrar no mundo da droga, cara. Você está prevenindo até a questão da saúde, de deixar os postos de saúde superlotados. Então,
Então, assim, será que esse pessoal não percebe que você ter uma atuação maior e investindo mais no esporte, um esporte amplo, fala, você vai conseguir melhorias no futuro, mas é aquilo que você falou, cara. Infelizmente, os nossos governantes, eles pensam no imediatismo. É a questão dos 4 anos deles só. Então, assim, ele quer os resultados nos 4 anos. Aí ele esquece que daí uma vida de uma pessoa não se resume a 4 anos, entendeu? Ela se resume a muito mais. Então, assim, infelizmente, a gente vai bater sempre na mesma tecla. Cara, tem que ter projeto esportivo a longo prazo. Não adianta você fazer um projeto esportivo de 2, 3 anos, 4 anos e acabar por aquilo. Entendeu? Você tem que plantar uma sementinha. Eu tiro muito, por exemplo, para o jogador escadinha do voleibol. Ele é um exemplo, cara. Ele falou assim, cara, ele dá o depoimento. Eu nasci numa favela, comunidade pobre, cara. Eu não tinha nada, cara, para fazer. A única coisa que eu conseguia fazer era ir num treino que tinha lá perto da casa dele, lá um treino de voleibol. Cara, hoje o cara foi campeão mundial, conseguiu ascender a carreira dele e através disso ele conseguiu particularmente colocar outros projetos para outras crianças. Então, assim, eu acredito que tem, cara, dinheiro eu acho que tem, entendeu? Eu acho que tem dinheiro sim. Não adianta você querer falar que não tem, que eu acho que o setor público ele tem dinheiro, mas às vezes eu acho que é mal distribuído, entendeu? É mal distribuído e mal aplicado. E a gente vê hoje em Cruzeiro, assim, quantos profissionais que a gente precisaria para mobilizar toda a classe esportiva em Cruzeiro? Será que seria muito, cara? Cara, tem estagiário de educação física, dá para você aplicar os estagiários em determinados locais. Então, assim, antes eu via Cruzeiro como um local sem tanta espaço para você praticar esporte e sem tanta mão de obra para fazer. Hoje em dia eu já vejo que o setor público aí está investindo em quadras. Então, assim, eles já criaram uma quadra no Jardim Cruzeiro, já tem uma quadra ali então, assim, vai na PECO ali, próxima à penitenciária, já estão reformando o parque. Então, assim, hoje eu já estou vendo que vai ter mais locais para praticar, mas ainda assim eu vejo que as pessoas não estão muito inteiradas e não tem muito que praticar. Porque eu vejo, cara, quando os meninos vêm praticar o basquete no nosso time, a criançada jovem já está entrando no 2º grau, eles não têm praticamente noção nenhuma, assim. Até a escola eles foram reféns disso. Então, assim, eu acho que deveria, no meu pensamento, né, pode ser uma coisa meio que utópica, mas eu queria que a administração pública ela tivesse um vínculo com as escolas. Os profissionais de educação física eles fossem, digamos, parceiros das escolas. Que falou, a gente está com um projeto esportivo, então você dá os primeiros passos para ensinar as modalidades esportivas e tentar, digamos, descobrir algum talento, porque às vezes a criança ali, ela não gosta de jogar futsal, ela não gosta de jogar basquete, ela não gosta de jogar, mas ela gosta de correr, entendeu? Então, assim, através da escola eles conseguem descobrir os talentos esportivos e daí, através disso, a escola encaminhasse para os projetos esportivos que tivesse na cidade. Cara, seria maravilhoso isso. Mas, infelizmente, a gente... Fazer com que a função do professor não acabasse nos muros da escola, né? Infelizmente, cara. E assim, é claro que o professor é como um sacerdote, né? Quase... É óbvio que acho que a maioria toparia com toda certeza. O problema a gente fala e a gente sempre cai nesse problema que a administração pública não dá muita importância, não dá muito valor para isso, né? Talvez não dê tanto visibilidade ou não dê tanto voto ou o que quer que seja, né? Não falando de ninguém específico, mas sim da política enquanto posta na sociedade, né? Parece que ela escanteia um pouco isso, e daí a gente também tem outro problema, que o Brasil, por ser um país pobre ainda, né? Às vezes as pessoas no dia a dia estão preocupadas em matar a fome, né? Não consegue, né? Poxa, esporte que espere, eu tô com fome, eu tenho que dar comida pro meu filho. Então, enquanto a gente não conseguir desenvolver o país enquanto nação também,
né, para que consiga garantir aquilo que a Constituição fala, né, lazer, transporte, teto, roupa, alimentação e tudo mais, fica meio utópico mesmo, né? Uma classe, né, tem acesso à cultura, educação, esporte, e os seus filhos e tudo mais têm acesso a isso. E outra classe tem que se preocupar com o que vai comer hoje e o que vai comer amanhã, porque não sabe, né? Então o poder público ele ainda é muito falho no geral, né? E o esporte acaba entrando nisso também, né? É isso. A gente vê também, a gente percebe que assim, tem uma camada muito pobre da população que até as crianças elas vão para a escola e muitas vezes elas vão só para comer, cara. Assim, é muito triste você perceber que tem isso, né? A criança vai única e exclusivamente para comer, cara. E Ô Marcos, você falou do negócio no começo, essa semana a gente comemora o centenário do Paulo Freire, que é, sem dúvida, o maior pensador da educação que o Brasil já teve, um dos maiores do mundo, né? Eu não canso de falar do Paulo Freire, porque assim, nós brasileiros não sabemos o tamanho dele, né? É um cara que, poxa, tem mais de 35 títulos doutor honoris causa só na Europa e nos Estados Unidos, tem estátua na Suécia dele, a Finlândia, que tem uma das melhores educações do mundo, tem uma das melhores educações do mundo, porque emprega o método do Paulo Freire, né? O cara tem nome de escola nos Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Alemanha, é um fenômeno, é o terceiro autor mais citado em ciências humanas do mundo, o cara é muito grande, né? E ele falava algo que você falou no começo, dizendo que a elite brasileira ela nunca vai ensinar uma educação que seja libertadora, porque uma massa, um povo pensante, que é capaz de pensar, raciocinar, conhecer o mundo, compreender por si mesmo, é sempre perigoso para as elites. E você falou que parece que é isso que acontece, mas, né? Que você esquece, né, a massa lá de propósito, né? É o de propósito, sim, para não parecer de propósito, mas é o de propósito. Cara, infelizmente a gente está imerso nessa, digamos, essa guerra hoje em dia aí que virou, cara, e as pessoas não estão conseguindo entender algumas personalidades importantes, alguns estudiosos. Hoje mesmo eu fiz uma publicação, cara, é engraçado, cara, publicação sem questão política nenhuma, cara. Eu só fiz a publicação de um livro que eu acabei de ler do Renato Russo, né, sobre as letras. Eu gosto muito, cara, eu fiz uma publicação da letra e tem um amigo meu que postou. Aí eu postei ainda, falou, quem quiser saber um pouco mais sobre a ditadura, porque conta bastante ali do período do início da ditadura e tal, é só conferir o livro que tem bastante dados. O cara, mas no Brasil não existiu ditadura. E deu vontade de falar assim, cara, mas existe muita gente que tá falando que a Terra é plana também. Sim. Então, assim, que vacina não funciona. Isso, então assim, cara, tá uma loucura de um jeito, cara, que assim, tudo tá levando na política, tá, digamos, e assim, e algumas questões parece que tá ficando de lado, cara. Algumas questões importantes. Questões relevantes. A cultura mesmo, o espaço para você ter cultura, que nem eu falei, cara, não é só trabalhar, cara. Você não tem que só trabalhar, assim, as pessoas, esses dias eu parei pensando, eu tava lá em Moarama, daí eu vi um daqueles malabaristas lá fazendo tal. Aí eu fiquei pensando, cara, quantas e quantas vezes eu já vi pessoas xingando o cara, vagabundo, vai trabalhar. Mas, cara, eu fiquei pensando, cara, isso daí é alguma coisa, digamos, é algo interessante de você ver, tipo, alegra seu dia, é uma coisa diferente, é uma arte que faz bem pra nós, cara. A gente não, a gente não é uma máquina de só trabalhar e pensar no dinheiro, a gente precisa de outras coisas, cara, a gente precisa ler livro, cara, ter acesso à cultura, ter acesso à arte, pra realmente a vida fazer sentido, cara. Aí o que acontece se você ficar preso numa casa ali, só trabalhando, indo e voltando, comendo comida industrializada, assistindo TV e criticando a rede social, cara? Marcos, mas você não acha, né, entrando aqui no Paulo Freire, né, você não acha que esse movimento, né, de fazer com que nós, né, você, povo, né, o povo, né, que trabalha, que vive a vida, que faz o mundo girar, não é um movimento pensado fazer com que nós achemos que lazer, cultura, arte não é para nós? Não é para nós. Que a gente nasceu para trabalhar só. Então, infelizmente é isso. Infelizmente o que você falou. A questão do Paulo Freire falar que a educação é libertadora. E realmente, cara, você não, eu fico com medo de chegar ali e pensar
que os ensinamentos a partir de um determinado momento vai só ensinar você ali a só fazer a continha de mais e a ler e escrever, entendeu? Só ficar naquela caixinha ali, transformar você, digamos, numa máquina, num cara que vai só fazer, obedecer uma máquina ou fazer um serviço ali. Vai esquecer de você pensar realmente fora da casinha, com outros pensamentos, porque assim, uma mente pensante, como você falou, cara, é perigosa. Sim. Você começa a questionar algumas coisas que você não questionaria antes. Assim, a universidade, ela te dá assim um pouco desse parâmetro de você olhar e enxergar um pouco mais além do que você enxergava. Tira cara, suas vendas. Tira tuas vendas. Uma das maiores decepções da minha vida, cara, foi quando eu terminei o 2º grau, porque, pobre, cara, ferrado, cara. Pai trabalhava em braçal, mãe empregada doméstica, semi-analfabeta. Eu ficava, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu via que eu não hoje em dia eu paro para pensar e percebo. Eu não tinha um alicerce familiar que indicasse para onde que você vai, entendeu? Como hoje em dia o pessoal que tem poder aquisitivo um pouco maior, eles têm, digamos, filho, você vai estudar para ser isso, vamos fazer esse curso, te dou isso. Então, assim, a pessoa pobre, o jovem, hoje em dia não tem isso, as famílias estão destruídas praticamente, com filho de mãe solteira, e, o cara só se mata para trabalhar, então não tem essa visão de colocar você aqui. Então, assim, através de um concurso que eu estudava, estudioso, né? Através de um concurso que eu fiquei sabendo de última hora, que eu fui fazer e consegui passar, e através disso tive acesso à educação superior e comecei a perceber essas coisas que você falou, cara. Que assim, às vezes eles querem que você a maioria da população, principalmente os pobres, fica imerso a uma escola precária e a você não ter acesso a mais informações, porque vai ser mais fácil de você dominar, de você chegar lá e comprar o cara na hora de um voto e... Triste. Mas saindo, vamos tirar um pouco, né, a responsabilidade das costas da elite, isso, né, Marcos? Porque se a gente for pensar assim, já é uma praga impregnada. A gente já entra rendido. A gente já vai ficar Isso, rendido pro resto das nossas vidas. Então, assim, eu acredito que pelo município ser pequeno, nós temos um recurso mais próximo, que a gente pode se agarrar melhor. Quero dar os parabéns também ao pessoal da capoeira, né, Marcos? Porque nós temos a felicidade de morarmos, né, em frente ali à pista de atletismo. É uma delícia estar sentado ali na frente, tá vendo. Eu acho o pessoal muito perseverante, aquele pessoal da capoeira, né, Marcos? Não sei se você pensa como eu. Sim, lógico. Eles estão ali, tabelados, às vezes de domingo, ficam até altas horas da noite. Até não entendo por que aquela pista de atletismo não tem uma iluminação mais forte à noite, porque eles ficam até altas horas. Parabéns, né, mais uma vez ao grupo da capoeira. Não sei se eu posso chamar de grupo. Mas assim, Marcos, em relação ali ao nosso presente, vamos dizer assim, em frente à nossa casa, que é a pista de atletismo ali, a quadra, quais são os projetos que a administração pública tem para aquela quadra? Olha, então, as informações que eu tenho é que eles vão inaugurar a quadra em breve e eles vão ceder os espaços e os horários para as diversas atividades aí, entendeu? Então, assim, vai ter um horário das 18 às 22, vai ter um guarda ali. E acredito que à tarde também. Sim, só que eu não dou a par do que vai ser, eles vão oferecer. Mas assim, é uma quadra coberta, então assim, quando tiver sol, chuva, dá para você trabalhar muita coisa. Cara, eu lembro que ali tinha um projeto em Cruzeiro que eu achava muito interessante, que depois que veio a pandemia, acabou, que era da dança das mulheres, cara. Sim. Tinha umas danças, eu não sei como aquela dança, não sei se era zumba, o que era, que assim, cara, várias mulheres se encontravam ali à noite praticando aquela atividade de dança que era muito proveitosa. Então assim, eu espero que a administração pública ela possa ter esse olhar aí mais voltado também para essa parte de Cruzeiro ali, que é bem refém, cara, que tem um pessoal mais carente, e que possa trazer várias modalidades esportivas e várias atividades físicas, não só modalidade esportiva, mas atividade física. E até de socialização, porque a quadra ela teve houve um recurso para montar aquela quadra, né? Isso, é como se fosse um carro sem gasolina. Ela tem que estar ali, ela precisa ter uma utilidade para estar ali. E eu sonho mesmo, como moradora dali da frente, eu sonho de ver aquela quadra cheia de recursos sociais ali dentro, com a iluminação, que eu também sonho com aquela iluminação ali. Eu achei tão bonito, esses dias deixaram ligado à noite, eu achei muito bonito. Então, assim, eu sonho com isso mesmo, até porque eu sou moradora próxima, então, né? E eu acredito mesmo que seja muito bem utilizado, que a quadra teve, né, um gasto para isso, e que seja muito bem utilizado pela nossa administração pública. Ah, sim, é isso mesmo. Eu também espero que seja isso, cara. Espero que
que seja utilizado para todos, que abranja todas as pessoas e as várias modalidades esportivas, os vários exercícios, as várias atividades corporais, que seja que nem você mesmo falou, a capoeira é excelente ali, cara. Então tem um pessoal ali que pode ser usado. Eu vejo muita perseverança no Não, pessoal da não capoeira, é bom, porque eles cara. não têm, né? Eles não têm patrocínio, eles não têm eu acho nada, espaço. eles estão ali. Opa, ainda pegando nessa pegada aí, né, a gente falou muito do poder público e, óbvio, tem que falar do poder público porque o poder público tá aí para isso, né? O Estado, né, ele tem como função constitucional isso, preencher esses espaços. E a gente vê, às vezes, o particular ter o esforço, como esse cara da capoeira, que ele é maravilhoso, sozinho, ele conseguiu juntar um monte de jovens, crianças e adolescentes que poderiam estar com tempo ocioso pensando e tentando fazer um monte de porcaria, mas que estão lá disciplinado religiosamente e tudo mais. E assim, você já tem o negócio pronto. Né? Você já tem um negócio pronto, né? Aí daqui a pouco, né, talvez por problemas particulares ou porque o cara tem que trabalhar ou não sei o que, e um negócio que tinha tudo para acaba, morre, né? E a gente não tem a mão do Estado. E de novo, não estou falando dessa nossa administração, estou falando da política posta na sociedade, não fazendo nada. Você já pega um negócio encaminhado, você já pega um negócio pronto, né? E você não põe nem a mão, né? É meio esquisito isso. A gente percebe ali que o pessoal da capoeira, eles estão sempre ali. Então, assim, o que acontece? Então, assim, tem que ter os olhares da administração pública, tem que estar pesquisando, olhando, tendo atenção a esse tipo de porque se você não sabe fazer, então pega o que já está pronto e mantém pelo menos. Mantém pelo menos. É isso que você falou. Não dá para você... você tem que pegar essa modalidade aí que o rapaz faz e você tentar fazer algum projeto em cima para o Estado ficar... ter um pouco de autonomia para fazer essas coisas, porque uma dessas, esse cara, acontece alguma coisa, ou ele arruma um serviço e não vai poder mais dar aula, entendeu? Falta num dia. Exatamente. Então, assim, o Estado já tem ciência, não, a gente tem esse projeto, então a gente vai dar prosseguimento. E pode parecer pobre, mas bem pobre, bem medíocre mesmo a minha ideia, ô Marcos, é que eu sou de pequenas coisas. Eu acho que as coisas são feitas de pequenas coisas onde vai crescendo. Vocês falaram aí, né, da nossa administração pública, quem sabe, é claro que seja ela, já que é do nosso município. A questão eu volto a dizer, a questão do pessoal da capoeira. Cara, pelo menos aquela iluminação naquela quadra, eles jogam a capoeira no escuro, sabe? Então, assim, não é possível, eu não acredito, né, não quero acusar ninguém, mas eu não acredito que não tenha uma viva alma que não tenha percebido isso. Então, já começa, liga a luz para eles. Daqui a pouco eles vão ter plateia, porque a luz estando ligada, eles estão jogando, vai ter plateia, vai ter público, vai ter sociabilidade, vai ter tudo isso. E isso é bom para o município. Né? Então, assim, é uma coisa tão pequenininha que ninguém enxergou ainda. Mas, assim, eu acredito que eles não ligaram a luz ainda pela questão de não inauguração. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Não inauguraram ainda. Mas também. Eu quero. Então eu vou voltar um pezinho atrás, verdade, Marcos? Você fez uma boa colocação. Se não houve inauguração, logo não tem essa vista. Eles não inauguraram. A partir do momento que eles inaugurarem, com certeza eles vão. Vai ser bom eles pra vão nós, iluminar. Até a questão, esse tempo atrás, alguém questionou. Até a gente também não tem conhecimento, eu também não tinha, fui pesquisar. Assim, alguém questionou no Facebook, falando que o governo. Que a gestão municipal tinha feito gasto desnecessário, que tinha feito a estátua do Vanderlei lá na pista, que tinha comprado letra, que depois teve que apagar, não sei o quê. Mas depois foi realmente, foi feito na reunião, foi falado que realmente eles não puderam colocar o nome na pista, ali, fazer uma homenagem, porque ele é uma pessoa viva e não pode só depois de morta. Entendeu? Isso é verdade. Sério, então assim, as pessoas... Você quer ter o nome de uma rua, é só você morrer. Isso, então, as pessoas fizeram fizeram a crítica, daí, assim, começaram... Que bonito, né? Isso, até meio que, assim, falam palavrão e, sabe, não presta, que não sei o quê. Então, pô, a gente tem que, digamos... Que triste, porque a administração pública teve uma linda ideia de homenagear mas não pode. Mas daí foi gafe da administração pública que
Qualquer um tem que saber que você não pode pôr o nome de ninguém vivo. É um detalhe, mas foi lindo o Foi. gesto, porque o Vanderlei é maravilhoso, né? Da Isso. nossa cidade, nosso orgulho. Que bonito que ia ficar mesmo o nome dele, né? Ô Marcos, a gente passou por vários temas, né? Falamos da educação, do esporte, da educação física enquanto matéria na escola, né? Os ataques que ela sofreu e tudo mais. Depois falamos da importância social, do quanto um investimento agora pode ser tão lucrativo lá no futuro, né? Um outro ponto muito importante no esporte é sempre a questão da disciplina, né? Quase todas as modalidades trabalham muito essa questão da disciplina, da hierarquia, né? Quando a gente vai para as áreas das lutas, principalmente, né? A gente tem um pessoal muito disciplinado, muito coerente, muito correto, né? Tudo mais. Dentro desses 3 pontos, né? Educação, função social, a disciplina que o esporte consegue trazer e daí formar um caráter, né? De alguém que está ali em formação, você pode discorrer para nós, para a gente poder encerrar? Cara, é essencial, cara. Eu acho que assim, você ter acesso ao esporte, cara, é essencial por causa disso que você mesmo falou, cara. Não tem mais o que colocar. Você vai ter a função social ali da pessoa realmente ter o prazer ali em praticar algum esporte. Esses esportes nas escolas, a maioria dos esportes tem toda uma regra, uma disciplina em que o aluno ele vai conseguir conviver com o próximo, aprender a perder, que cara, é muito importante. Aprender a perder, a respeitar o próximo, a respeitar as diversidades, as deficiências de um ou outro, entendeu? Então, assim, através disso, cara, você está formando realmente o caráter da pessoa, está formando um cidadão pleno. E a gente tem que instigar e tentar fazer alguma coisa para que isso perpetue e as crianças tenham acesso ao esporte, para elas poderem crescerem ali realmente cidadãos capazes de não só de pensar, mas respeitar o próximo ali como outro cidadão. Eu acho que você falou dessa questão de saber perder. Acho que outra coisa que é muito legal também no esporte é que a gente começa a enxergar o outro não como inimigo. E na política tá assim, né? A gente enxerga o outro como um adversário. E não é porque ele tá contra mim que ele me odeia, né? Ou que ele quer me eliminar. Não, a gente só tá em lados opostos, né? Então, e tudo isso, o esporte, a gente tá falando de 2.500 anos atrás, lá da Grécia Antiga, traz isso e forma, né? É só olhar para as grandes nações, né? As grandes nações, China, Estados Unidos, quase todas as europeias, Canadá, Japão, tem muito enfoque e esforço em fazer o esporte fazer parte do cotidiano das crianças, dos jovens e dos adultos também. Porque sabe que consegue trazer valores essenciais para qualquer ser humano. Isso que você falou, cara. Esses valores aí são essenciais, cara, na vida de qualquer um. E o esporte, ele traz isso. A questão, cara, não é só a vitória que importa, cara, entendeu? A questão a gente viu na Olimpíada a gente comemorando, né, a medalha de bronze ou o 4º lugar sem medalha por poder estar ali, né? Às vezes a pessoa ali, numa determinada corrida, ela só o fato dela conseguir chegar, cara, ela já comemora. Então, assim, o esporte ele é básico e lindo por causa disso, cara. Que ela traz uma perspectiva da pessoa praticar o esporte e não só focado na questão da vitória a todo custo, mas apenas de realmente praticar um esporte, conviver com outras pessoas, entendeu? A gente tem que colocar na cabeça dos jovens hoje em dia que a prática esportiva do alto rendimento mas a prática esportiva, cara, é algo algo prazeroso para você se divertir com seus amigos, entendeu? Não só ir para praticar um esporte para ganhar. E isso aí é um ensinamento para a vida inteira, cara. Mais alguma coisa? Não. Eu acredito que talvez um médico aqui na nossa bancada poderia falar muito mais para nós, abranger a área da saúde, como vocês já falaram, sim, né? Que é outra área importantíssima também. O pessoal da depressão, imagina. Nossa, cara. O pessoal da depressão dentro do esporte. Nossa, é um leque muito grande enorme, o esporte, enorme. Né, O esporte, ele... Podemos dizer que a gente poderia programar aqui mais uns 3 encontros aqui com o Marcos, que ainda teria muita coisa pra gente... Mas... para acabar, a gente só falta mais 3 minutinhos. Marcos, deixa para nós aí, pro pessoal que está nos ouvindo,
Você já tem feito, né, Marcos? Você já entrou com um projeto interessante, você está com pouco tempo de reserva, já tem feito coisas muito bacanas pro pessoal aí. Fala para nós um pouquinho mais dos seus projetos, para o pessoal ficar sabendo. Tem pessoas que nem sabem que você tem esse projeto, para que possa vir a te procurar. Isso, cara, eu sou assim, um cara utópico, assim, eu sou amante do esporte, cara, eu sou amante da literatura. Então, assim, eu me aposentei e estou mexendo com os projetos. Então, eu tenho um time de basquete, eu quero movimentar essas peças para que mais jovens venham treinar basquete, mas eu gosto do vôlei, cara, gosto do handebol, eu sou apaixonado pelo futebol. Então, assim, eu tenho um projeto de literatura, em breve a gente vai tomara que dê certo de eu conseguir lançar esse projeto aqui em Cruzeiro, que a gente vai ser uma troca de livros, focando mais para pessoal mais jovem, para as crianças. Então, assim, cara, essa questão da cultura e o esporte é algo essencial em todas as nações, em toda a cidade, que a gente precisa realmente fazer circular isso. Então, eu vejo que está muito parado, cara. E as pessoas estão ficando, as crianças principalmente, os jovens, estão ficando em casa com o celular na mão o dia inteiro, cara. Entendeu? Então, assim, eu quero sair desse local parado que ficou por causa da pandemia e tentar movimentar algum projeto realmente esportivo, particular ali, o que eu gosto mesmo, e para poder realmente levar a atividade física aos jovens e aos adultos aí, quem queira praticar um esporte. É isso aí, assim, é muito legal o Marcos, porque ele é aquele cara lá da música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, né? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer, né? Ele é o cara que tá fazendo, né? Tá tirando do campo do imaginário, né? E utópico e trazendo para a realidade. E assim, esse é um dos motivos que eu agradeço muito, mas muito mesmo a sua presença. Vai estar marcado o seu Facebook aí na transmissão, no vídeo pro YouTube também vai estar lá. Quem quiser entrar em contato com o Marcos, saber mais, participar ou ajudar e tudo mais, bora lá, porque é isso, né? Quem sabe também tem que fazer, né? Não pode só esperar acontecer. Marcos, muito obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, e meu Facebook tá lá, Marcos Silva. Quem quiser trocar uma ideia, é só entrar na página lá, Marcos Silva, trocar uma ideia, e tenho certeza que com essa minha aposentadoria eu vou conseguir fazer algumas coisas que eu sonho, que é movimentar o cenário esportivo e cultural aqui da cidade, se Deus quiser. Deus quiser, Marcos. É isso aí, pessoal, muito obrigado a todos, até a próxima e tchau.